Olá, a paz do Senhor. Eu me chamo Esdras Luiz e quero estar compartilhando com você uma porção da Palavra de Deus. O texto de hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades algumas, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. O capítulo 21 de 2 Crônicas trata do reinado do rei Jeorão, filho primogênito do rei Josafá. Logo ele era neto do rei Asa. E tanto o rei Asa como o rei Josafá foram ótimos reis em Judá, e ambos seguiram o caminho do Senhor. Foram ótimos reis. E alguns pontos que chamam a atenção com relação ao rei Jeorão. O primeiro ponto é justamente como terminou a sua vida. Podemos ver que a sua vida foi tão ruim, o impacto que ele causou na vida das pessoas foi de uma maneira tão negativa, que quando morreu, ele não deixou saudade nenhuma, ninguém sentiu a sua falta, ninguém se entristeceu com a sua morte. Então imagina só, você morrer e ninguém sentir a sua falta, ninguém sentir saudade de você, ninguém parar para prestar uma homenagem ou por causa da sua morte. Assim foi o caso do rei Jeorão. E o seu fim, e isso se deve ao fato das suas escolhas, de como foi o seu comportamento durante o seu reinado. O primeiro ponto que me chama a atenção é que ele não seguiu o exemplo do seu pai e nem do seu avô, como eu já disse, que foram ótimos reis e que andaram no caminho do Senhor. Ele simplesmente se tornou um rei idólatra, começou a fazer aquilo que achava que convinha. Ele não se importava se era certo ou se era errado, simplesmente se comportava de maneira errada e se tornou um rei idólatra. Segundo, se tornou um rei orgulhoso e inseguro. Isso no verso 4 do capítulo 21. Por que eu falo que ele se tornou um rei orgulhoso e inseguro? A gente vê que no versículo 4 que fala que após ele se fortificar, ele simplesmente matou os seus irmãos. Simplesmente pegou e matou os seus irmãos, e ainda relata que matou alguns príncipes do reino de Israel, que era o reino do norte. Porque nessa época aqui, Israel já tinha se dividido. Então existia o reino do norte e o reino do sul. E Jeorão, ele era o rei do reino do sul. Então, além de matar seus irmãos, ele matou alguns príncipes do reino do norte. Possivelmente com medo de que algum deles pudesse fazer uma rebelião e matasse ele e tomasse o lugar dele de rei. E podemos dizer que o poder subiu a cabeça. Terceiro ponto, deixou de confiar e de seguir a Deus. Como eu já disse, ele não seguiu o exemplo do pai, que foi uma pessoa que andou no caminho de Deus. E ele, em vez de fazer isso, simplesmente parou de confiar em Deus e se desviou dos caminhos do Senhor, começando a idolatrar outros deuses, adorando outros deuses, fazendo o que aqueles deuses, aqueles supostos deuses, falavam que era para ele fazer. E no fim, quarto ponto, colheu o que plantou, do verso 18 e 19. A gente ali declara que ele se adoeceu de uma maneira grave, de uma maneira tão grave que quando morreu, a Bíblia declara que as suas entranhas saíram para fora quando morreu. Quer dizer, foi uma morte humilhante, uma morte sofrida. E essa doença durou por 2 anos. E mesmo durante 2 anos, essa doença e esse sofrimento, ele não se arrependeu de nada, ele não voltou para o caminho do Senhor, permaneceu do jeito que estava.
Então, em vez de a vida dele de ser um rei de sucesso, ele se tornou um rei fracassado. Porque de tão ruim que foi, a vida dele foi um fracasso. Não deixou, o legado que ele deixou foi um legado de mau exemplo. A vida dele foi um pesadelo. Todas as oportunidades que ele teve de seguir a Deus, ele não aproveitou. Simplesmente tomou outra decisão, tomou outros caminhos. Aí eu pergunto para você, o que você tem feito com as suas oportunidades? Como tem sido as suas escolhas? E como vai ser o seu legado? Será que o seu legado vai ser um legado bom? Vai ser um legado que a pessoa que possa ser seguido? Alguém possa estar dando continuidade nele? E quando você morrer, será que quando você morrer as pessoas vão poder dizer de você, vão dar bom testemunho acerca da sua vida, dizendo que você foi uma pessoa que ajudou as outras pessoas, uma pessoa que andou no caminho do Senhor, que procurava fazer tudo que realmente era certo, segundo a palavra do Senhor? Então eu quero que você esteja refletindo nesse dia. Como tem sido a sua vida? Como você tem aproveitado as suas oportunidades? Qual o legado que você vai deixar para as gerações futuras? Para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus familiares, amigos? Será que vai ser um legado ruim, a ponto de que ninguém vai sentir a sua falta quando você morrer? Ou vai ser aquela pessoa, quando você morrer, todos vão sentir a sua falta? Vão sentir a sua falta que mesmo que passe os anos, daqui 20, 30, 40 anos, as pessoas vão continuar lembrando de você, dizendo que você foi uma boa pessoa e que aprendeu muito com você? Ou será o contrário? Porque veja, hoje nós estamos vivos. Amanhã, quem sabe? Só Deus sabe se amanhã eu e você vai estar vivo. Então é que você possa refletir. E se tiver que corrigir, se corrija. Se tiver que voltar para o Senhor, aproveite e volte para o Senhor. Que Deus possa estar abençoando você nesse dia, possa estar abençoando a sua vida e dos seus familiares. Um forte abraço, até a próxima.